Hoje esse vídeo é sobre o poder de cura de um abraço. Então, se você gostar do vídeo, dá um like para mim. Se você estiver curtindo o canal, se inscreve. Esse canal é desenvolvido de coração para te ajudar, para a gente juntos tecer pontes para a sua evolução. Eu estava recentemente, há um tempo atrás, num evento desses eventos que a gente fica o tempo inteiro, o grupo, juntos, né, estudando, fazendo práticas, fazendo as refeições juntos num mesmo local, por alguns dias. Esse evento tinha como tema a espiritualidade como um todo, né, que é um tema que eu já falei para você que eu adoro, então eu estava lá nesse evento com outras pessoas que também gostam do tema, obviamente. E isso já facilita a gente, né, trocar e criar um pouco ali de contato. Mas nas horas dos intervalos eram as horas que a gente dava uma relaxada de estudos e práticas, né? E aí a gente ia fazer né, as possíveis conexões de outra forma. É claro que no meio disso a gente vai acabar se conectando com uma pessoa mais contra menos, repetindo, né, de refeição às vezes, sentar com as mesmas pessoas, mas a gente também trocava de mesas, de lugares, de grupos que a gente, né, ia convivendo e conversando. E aí lá fui eu sentar uma bela refeição ali numa mesa, e cheguei lá e falei, olha, escuta, posso sentar aqui, né, dá licença de eu sentar aqui? Aí virou um ser na mesa, olha para mim e falou assim, olha, essa mesa aqui você pode sentar à vontade, só que essa mesa aqui tem condição para sentar. Eu falei, qual é a condição? E aí essa pessoa especial vira para mim e fala assim, você tem que dar um abraço antes de comer em todo mundo que está sentado na mesa. E todo mundo aqui, antes de ir embora, pode ir embora a qualquer momento, acabou de comer, pode ir embora, pode ficar, mas todo mundo antes de ir embora, também levanta e dá um abraço em todo mundo que ainda estiver na mesa e depois vai embora. E eu fiquei lá, essa experiência aconteceu, abracei todo mundo e foi uma delícia. E essa experiência me fez refletir, né? Me fez refletir sobre o abraço, o quanto um abraço pode ser curador. A gente sabe, né, que um abraço ele pode gerar muita ocitocina. Um abraço pode reduzir a ansiedade, um abraço pode reduzir estresse, exatamente por isso. Um abraço pode criar um super vínculo social. E aí eu fui começar a pensar nessa história do abraço, né, do quanto o abraço e o toque físico como um todo é importante para o ser humano, né, para nossa sobrevivência no início, né, quando bebês, e para o nosso desenvolvimento, né, o quanto isso é importante, né, um bebezinho precisa ser cuidado, precisa ser carregado, precisa ser amamentado, precisa desse toque humano, né, não é só a troca de fralda, né, feita praticamente, ou, né, o alimento que é dado, ou o banho que é dado, tudo isso envolve toque. Quanto mais amoroso é esse toque, melhor para o bebê, não é? É assim que ele sobrevive e tem mais chances de se desenvolver. Isso me fez até refletir, acabei lendo junto com essa história, a história ainda de algumas crianças, né, chamadas crianças selvagens, porque ficaram isoladas do contato humano por alguns anos ou por muitos anos. Algumas dessas histórias de crianças achadas no meio de uma selva, de uma floresta, e que houve a tentativa, né, de reintegração na sociedade. E são raras as que reintegram bem. Por alguns motivos, imagino eu, e eu fiquei pensando na coisa do abraço, né, elas têm dificuldade de fazer vínculo social. Elas têm dificuldade, inclusive, inicialmente, de serem tocadas por seres humanos. Elas rejeitavam isso como um animal selvagem, né? E o grupo que às vezes estava ali ainda com a criança defendia essa criança dessa tentativa de ir lá de resgate, né, dos seres humanos irem resgatar. Não importa se era um grupo de lobos, cachorros, macacos. Tem uma história de um menino até que, na verdade, ele estava convivendo com a mãe, mas a mãe saía e ele ficava convivendo com pássaros. A característica comum, né, dessas crianças, e que a gente sabe que o ser humano tem essa flexibilidade, essa adaptabilidade, né, o ser humano aprende muito, né, quando a gente é piquititico, a gente aprende muito por imitação. Então essas crianças
imitavam esse grupo onde elas estavam. Todas elas andavam, né, em 4, nenhuma delas andava só nas pernas, eram os braços e pernas. Algumas delas desenvolveram um pouco mais olfato, audição, dependendo do grupo onde estavam, né? A que conviveu com lobos uivava, a que conviveu, né, com macacos imitava a gestos e os comportamentos dos macacos, enfim. Nessa reintegração, raras foram a que conseguiram recuperar a capacidade da linguagem. Raras. Tem uma que se chama Marina Chapman, que é uma britânica, que viveu na selva cuidada por macacos prego, e ela foi resgatada, e ela conta a história, né? Ela recuperou a linguagem, né? Ela conseguiu voltar para esse convívio com humanos. Mas a maioria não conseguiu. Algumas tentaram fugir de volta para a selva, outras acabaram falecendo novas, outras não conseguiram ter nenhuma capacidade de sobreviver em sociedade. O que traz muitas perguntas, mas eu vou voltar para a história do abraço, né? Eu fico pensando que no meio de, obviamente, animais, talvez tivesse uma proteção no sentido de contato, né? Que essa pele pudesse ter tido um contato ali com pelos ou com o que fosse que os animais tivessem. Mas não teve a criação de vínculo com humanos. Teve vínculo com esses animais, e aí o vínculo se passa de outra forma. Essa criança não se deixa abraçar. É interessante isso, né? Pelo menos não inicialmente, né? Humanos são coisas esquisitas para essa criança. Ela tem toda a biologia de um ser humano, mas fica aí a pergunta, né? O que realmente nos torna humanos, né? O quanto isso é ligado ao nosso ambiente, né? O quanto o ambiente também vai fazendo a gente se desenvolver de um jeito ou de outro. Eu acho que o abraço faz parte disso. A outra coisa que eu refleti é que, claro, eu acho que como tudo que é relativo ao humano, né? Essa força que tem a cultura. Algumas culturas dão muita permissão para a gente se abraçar, como a nossa aqui no Brasil. A gente tem uma certa permissão para se abraçar. Algumas culturas não dão permissão nenhuma, né? Abraço é única e exclusivamente para um casal e dentro de um ambiente fechado. Algumas culturas permitem abraços só entre familiares e não outras pessoas. Algumas culturas permitem abraços em locais fechados, vou chamar assim, né? Em casas, não na rua, em espaço público, não. A gente tem isso aqui no Brasil, que a gente tem essa permissão de abraçar os outros, né? Abraçar amigos, abraçar familiares, abraçar até desconhecidos no meio de um curso, de um treinamento, de um ambiente que seja favorável a isso. A gente tem. Mas isso não quer dizer que eu também não perceba, e é óbvio que você também sabe disso, essa percepção das preferências pessoais, né? Tem gente que não gosta, tem gente que não curte contato físico, né? Abraço especialmente. Eu conheço várias pessoas que são assim, aqui, brasileiros, né? E a gente tem que respeitar isso. O que também me faz lembrar que é muito importante que um abraço para produzir ocitocina, ele precisa ser consentido. Ele precisa ser um abraço que as pessoas querem. As duas pessoas querem o abraço. Senão vai ser mais difícil, ele vai ficar algo incômodo ao invés de algo tão prazeroso e com possibilidade de ser curador, né? Com possibilidade de ser bom para aquelas pessoas. Isso também me fez refletir que cada abraço é um abraço. Que como tudo em nós, seres humanos, é uma questão de dupla. Tudo, tudo. Pensa aí comigo. Você deve ter alguém com quem você senta para conversar e vai embora e o tempo passou. A conversa flui, que é uma delícia. Você deve ter gente com quem conversar algum tempinho ali, ok, gostosinho e tal, e tá bom. Você deve ter gente com quem você não gosta de ficar conversando. Às vezes, em algumas situações sociais, né, reunião em família, às vezes, a gente é obrigado a ficar conversando, às vezes, com quem a gente não gosta muito de conversar, né. Isso vale para tudo no humano, se você for pensar, né? A gente vai tendo essas afinidades, esses encaixes, né? Encaixe é uma boa palavra para abraço. A gente vai tendo isso de
em qualquer coisa, em sexo, né? Às vezes flui, às vezes não flui, em estudar junto, às vezes flui, às vezes não flui, trabalhar junto, tem gente com quem a gente adora trabalhar junto, tem gente com quem a gente não gosta de trabalhar junto, e não é diferente no abraço, né? Isso foi uma coisa que me marcou bastante, né? Tem gente que fica, obviamente, mais confortável no abraço, se entrega no abraço. Tem gente que eu brinco que abraça de ladinho, né? Abraça aquela coisa meio assim. Tem gente que você percebe que está querendo sair do abraço, né? Às vezes não é nem porque não goste de um abraço, às vezes é por timidez, né? Então, dentro do abraço com aquela pessoa, às vezes, você vai sentir a timidez, você vai sentir o afastamento. E quando você também está junto, às vezes numa dupla, que as duas pessoas gostam de abraçar ou se sentem confortáveis em abraçar, o quanto esse abraço pode ter uma sensação gostosa de entrega, ou de amorosidade, ou de segurança, cada abraço vai trazendo uma característica diferente. Eu fiquei muito atenta a isso na experiência, foi muito importante. Cada abraço é um abraço. É um jeito de abraçar, é um encaixe que seja possível ou não. E não tem nada de errado com isso em nenhuma dessas experiências humanas, muito pelo contrário, do meu olhar, isso é o que faz a experiência humana ser tão rica, tão gostosa, tão especial, porque a cada vez que você vai para esses contatos, para essas trocas com outros humanos, pode ser diferente, pode ser surpreendente, pode ser gostoso. Inclusive, às vezes, com uma pessoa que você, sei lá, eu já antes conversar não era gostoso, agora passou a ser, porque a gente muda. Então, isso também me fez refletir, né, essa coisa da conexão, quando ela flui, né, ela também acontece, ela também pode acontecer num abraço. Tem gente que é muito gostoso abraçar, tem abraço que você quer ficar ali, né? Esse abraço é muito curador. E, por fim, nesse vídeo, eu acho que é sempre, né, eu vou incluindo esse tema da espiritualidade, sempre, né, porque é um tema que eu gosto, e eu fiquei refletindo nisso, né, muitas pessoas não gostam desse abraço, no sentido do abraço que encosta o corpo todo, exatamente porque a gente tem um corpo físico, né, e nesse corpo físico, às vezes, é difícil desse contato, não esbarrar nessa questão nossa, que é uma questão da sexualidade, né, da atração. Então, algumas pessoas ficam desconfortáveis mesmo. Mas quando a gente pode passar essa camada do corpo físico, algumas pessoas também ficam desconfortáveis na camada do emocional, porque como o abraço gera ocitocina, tem né, uma relaçãozinha ali de pode, né, gerar um emocional, e às vezes algumas pessoas não ficam à vontade, porque elas têm alguma relação ali, né, importante para elas, fora daquele abraço, e aquilo fica, né, um pouco, mas quando a gente consegue ultrapassar isso, quando a gente consegue ultrapassar o racional que fica ali também, às vezes no meio do abraço, o que os outros vão achar, será que é adequado, será que não é adequado, será que eu devia, será que eu não devia, será que tá bom, será que não tá, avaliando tudo, analisando tudo, né, e aí você tá no abraço, mas não tá no abraço porque tá pensando a respeito, quando a gente também consegue ultrapassar essa barreira, né, e aí a gente pode esbarrar na experiência de um abraço de almas, um abraço do nosso pedacinho, que sabe que a separatividade é uma ilusão e que pode entrar numa microexperiência de entrega para a unidade. Esse abraço, quando é um abraço de pessoas assim, um abraço que pode ser de almas, ele é extremamente curador. Ele é o abraço que a gente fala, eu brinco pelo menos assim, que restarta a gente. Alguns desses abraços podem dar um restart, sabe quando você restarta o computador? Pode dar um restart, ser um restart de alma. Então esse vídeo é para você aí refletir um pouco. Você já sentiu isso em abraço? Tem gente que você pode abraçar assim? Pensa aí quem é que você pode ou quem é que você gostaria, ou se são várias pessoas que você pode abraçar para valer, porque é seguro estar ali, porque é bom estar ali, porque é gostoso, confortável, e esses abraços podem ir fazendo pequenas curas,
em você e na outra pessoa. Tem gente assim na sua vida? Que bom se tiver. Procure, pense aí, quem é assim para você? Vá lá e abrace.